Mateus capítulo 3, melhor dizendo, versículo 13 a 17, e em seguida capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Vamos todos ler uma só voz, todos juntos? Vou esperar que todos encontrem esse texto. Vamos fazer a leitura conjunta, todos juntos? Mateus 3, 13 a 17 e também Mateus 4, de 1 a 11. Vamos todos a uma só voz. Vamos lermos todos juntos. Vamos lá? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra. Irmãos, nós acabamos de ler o texto aí de Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, também capítulo 4, versículo 1 a 11. Hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto aqui, e nós vamos desenvolver o seguinte tema: áreas perigosas da vida. Áreas perigosas da vida. Meus amados irmãos, desde que fomos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, tem uma prioridade: nos desviar, atingir a nossa fé, usando estratégia para nos afastarmos da presença do Senhor Jesus Cristo e também dos seus propósitos. Eu tenho certeza de que muitos são aqueles salvos, mas muitos estão vivendo no pleno propósito de Deus para as suas vidas. E podemos ver também pessoas que são suscetíveis
aos enganos de Satanás. E muitos demonstram uma vida totalmente isenta de um bom testemunho cristão. O texto que aqui nós acabamos de ler, amados, nos mostra que Jesus, ao ser batizado, ao iniciar a missão que Deus lhe dera, após o batismo, diz o texto que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu estava pensando algumas verdades aqui nesse texto. E tem muitos que criam raízes profundas com Deus. Muitos têm firmeza na palavra de Deus. Mas nós devemos entender também que esse texto aqui não ficou à toa para as nossas vidas. Por mais que estejamos com raízes profundas em Deus, tenhamos profundidade na palavra de Deus, nós somos propensos a nos desviar. Não estamos livres do engano e do desvio da nossa fé. Creio pela providência de Deus, Jesus, ele próprio sendo Filho de Deus, o Espírito Santo teve um propósito em levar Jesus para ser tentado ali no deserto, para nos deixar várias lições. Amados irmãos, nós estamos às portas da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos sinais da sua volta é exatamente o crescimento do engano, da iniquidade e do esfriamento da fé. O próprio Jesus aqui lá em Mateus 24, ele diz o seguinte: porque surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, seus próprios eleitos. Estamos num tempo, amados, da maior manifestação do erro de todos os tempos. Um tempo de apostasia, um tempo de engano. E este afastamento de muitos não acontece da noite para o dia, mas é aos poucos, gradativamente, através de várias concessões que muitos, por não vigiarem, por não estarem atentos, são facilmente atraídos e assim estão se desviando da fé. Como eu falei no início, amados irmãos, Jesus foi ser tentado. E Jesus, lá no Evangelho de João, ele diz que não é o servo maior do que o seu mestre. Desde o início, amados, da nossa conversão, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele tenta seduzir os filhos e as filhas de Deus para se desviarem, para que porventura eles não cumpram o propósito de Deus em suas vidas. Eu falei aqui uma palavra, concessão. O que é concessão, amados? É dar espaço, é dar lugar para algo ou para alguém. Resumindo, é dar permissão, consentimento ao inimigo nas áreas da nossa vida. Paulo, escrevendo ao Efésios, capítulo 4, versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Por que Paulo diz isso? Porque se nós não vigiarmos, não estivermos atentos, daremos lugar ao diabo. A palavra de Deus nos adverte também em Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 9, o seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma pequena concessão feita ao mal, a um erro, a um pecado,
já é suficiente para que entre, influencie, domine e traga grandes prejuízos, muitas vezes irreparáveis, em nossas vidas. Podemos parafrasear dizendo: pequenas concessões, grandes desvios. E por que eu falei essa palavra aqui introdutória, amados irmãos? Aqui em Mateus 4, encontramos as estratégias que Satanás usou para desviar Jesus de seu propósito. E ele continua usando até hoje para nos desviar também. Esse texto aqui, amados, é um retrato exato de uma batalha espiritual que Jesus enfrentou no início do seu ministério, depois de ter sido batizado. Depois de se apresentar ao Pai para cumprir a sua missão. Como nós vemos aqui, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele foi visitado por Satanás e tentado nas 3 áreas mais perigosas e vitais que nós talvez já fomos tentados, ou estejamos sendo tentados, ou ainda iremos ser tentados. E através desse texto, amados, onde narra a tentação de Jesus Cristo aqui no deserto, eu quero pensar com os irmãos sobre 3 áreas mais perigosas em nossas vidas. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, as 3 áreas mais perigosas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A primeira delas está aí do versículo 2 ao versículo 4. Veja o que é que diz. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira área mais perigosa da nossa vida é o deserto das necessidades. Jesus estava ali no deserto. Ele não tinha muitas opções. Então, amados, tenhamos cuidado no deserto das necessidades. Jesus, como diz o texto, estava no deserto, foi levado pelo Espírito Santo. Ele estava em consagração para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas Satanás o tenta exatamente na sua necessidade física. Aqui nos mostra, amados, que Jesus Cristo, verdadeiramente, ele era homem, ele é homem, a humanidade de Jesus Cristo. E aqui nos ensina também que na nossa caminhada cristã, nós temos necessidades físicas. Muitas vezes também somos tentados em nossas necessidades legítimas. Jesus estava sendo tentado em uma necessidade que era legítima. Temos várias carências legítimas também. E muitas vezes não estamos sendo supridos em nossas necessidades legítimas. É neste momento que somos tentados
a satisfazer nossas necessidades legítimas de forma ilegítima. Por que nós devemos ter cuidados, amados irmãos? Porque às vezes uma necessidade que nós temos, que é legítima, teve fome. Às vezes somos tentados a satisfazer essas necessidades que são legítimas de forma ilegítima. E eu quero chamar aqui para nós termos cuidado. Em primeiro lugar, às vezes as carências legítimas nos tornam vulneráveis. Satanás tenta nos convencer de que há uma incoerência entre ser um filho de Deus e não ter suas necessidades legítimas supridas. Irmãos, não aceitemos essa ideia de que um filho de Deus não vai passar por carências não supridas, que não vai passar por necessidades. Se o próprio Filho de Deus, ele enfrentou essas necessidades, nós como servos, Jesus Cristo diz lá em João, não é o servo maior do que o seu Senhor. Haverá momentos na minha e na sua vida que necessidades legítimas, carências legítimas, possam não ser supridas e nós somos tentados a agir de forma ilegítima. Mas a palavra de Deus nos ensina, amados, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição como nós enfrentarmos essa situação, se nós estejamos enfrentando, ou se vamos enfrentar essas necessidades físicas, que são carências legítimas, para nós não agirmos de forma ilegítima. Paulo lá em Filipenses 4, 11 e 13, a 13 ele diz: digo não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, amados, se eu ou você um dia estivermos enfrentando necessidades que são legítimas e olharmos lá no deserto, ou não olharmos para um lado, olharmos para outro e não vermos a solução, nós devemos agir como Jesus Cristo. Nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, e Deus há de suprir a minha necessidade. Eu espero nele, pois a sua palavra me diz que, como diz Davi, fui moço e já sou velho, mas jamais vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência também mendigar pão. Deus há de suprir no momento certo, na hora certa, não conforme nós queremos, mas conforme a vontade de Deus. E nós sabemos que depois da tentação, os anjos vieram e quê? E serviram a Jesus Cristo. Está lá em Marcos, está lá em Lucas. Então, amados, tenhamos cuidado. Às vezes as carências legítimas nos tornam vulneráveis e muitas vezes aquilo que estamos precisando, nós somos tentados a agir de forma ilegítima. Mas também nós devemos ter cuidado que no deserto das necessidades,
O inimigo tenta nos levar a admitir que aquilo que nós precisamos justifica qualquer escolha. Como assim, pastor? Há muitas pessoas e até cristãs que dizem: se a pessoa está passando por uma necessidade, ela pode até dar um jeitinho, fazer de uma forma errada, para que venha suprir aquela necessidade. Tem até governantes dizendo, que a pessoa pode ser pobre, mas se ela roubar para matar a fome, não tem problema. Não, irmãos. Isso é dizer que o caráter tem que se calar diante das carências. Mas jamais, amados, devemos colocar o nosso caráter cristão por causa de uma necessidade física que talvez estejamos enfrentando. O cristão não deve ser governado por aquilo que ele está precisando, mas por aquilo que sempre é correto. E, meus irmãos, nos dias atuais, nós podemos ver muitos cristãos que estão agindo de forma desonesta para suprir as suas necessidades físicas e até envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 84:11, amados, diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele há, amados, de suprir no momento certo, porque Deus, Ele é fiel, Ele é sol, Ele é escudo, Ele dá graça e glória. Nenhum bem vai sonegar aos que andam retamente diante do Senhor. Jamais devemos colocar o nosso caráter em jogo quando houver uma necessidade física e talvez legítima para com as nossas vidas. O caráter cristão não deve ser negociado. Mas também, outro cuidado que nós devemos ter é que no deserto das necessidades, o inimigo tenta nos levar a admitir que, se sofremos uma injustiça, é justificável uma reação também injusta. Quantos cristãos, e talvez eu e até você também, já não dissemos o seguinte: isso não é justo, eu vou retribuir do mesmo jeito. Irmãos, isso não é procedimento cristão. Se estivermos sofrendo uma injustiça, não é justificável nós reagirmos também de forma injusta. Sabe por quê? O apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta de Pedro, 2,19, ele diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Irmãos, quando nós estivermos sofrendo injustamente, Pedro diz: isso é grato diante de Deus. Sabe por quê? Se estamos sofrendo por causa do nosso testemunho cristão, glorifique a Deus. É grato diante de Deus, por motivo da sua consciência para com Deus, porque o nosso Senhor da mesma forma sofreu e nós fomos chamados para seguirmos, ele diz também, seguirmos os seus passos. Deus quer ver a nossa reação diante das injustiças que nós sofremos.
Como é que nós estamos reagindo, irmãos, diante das injustiças que nós sofremos? A nossa vontade é nós reagirmos também com injustiça, pagar com a mesma moeda, mas isso não é grato diante de Deus. Grato a Deus é nós sofrermos injustamente como Cristo também sofreu. Cristo não precisava passar por necessidade ali no deserto, mas Ele deixou esse exemplo para nós seguirmos as suas pisadas. E como eu falei, desde o início da nossa conversão, Satanás, ele tenta nos seduzir para que nós venhamos reagir da mesma forma injusta que muitas vezes nós somos injustiçados, mas o cristão não. Por questão de consciência, ele sofre e entrega a Deus, que retribui a cada um segundo as suas obras. Não devemos imitar, amados, o exemplo de Esaú, irmão de Jacó. Jacó teve necessidade o quê? Física, estava com fome. E vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de guisado. E este alerta está lá em Hebreus, capítulo 12, se você quiser conferir, 16 e 17, que diz o seguinte: nem haja algum impuro ou profano como Esaú, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado a Deus. Teve necessidade, teve fome, e vendeu a bênção que era dele ao seu irmão Jacó por um prato de guisado. Irmãos, tem muitos, e eu vou dizer, na igreja, trocando sua vida de consagração a Deus por coisas passageiras deste mundo. Vou repetir, viu? Tem muitos, por causa das necessidades físicas, tem trocado uma vida de consagração a Deus por coisas que são passageiras. Por isso, é a primeira área perigosa para as nossas vidas. Se chama o deserto das necessidades. Porque somos filhos e filhas de Deus, passaremos e teremos necessidades neste mundo. Mas devemos ter em nossa mente, a não sermos tentados, a forjar o nosso caráter, agindo de forma injusta, achando que por sermos filhos ou filhas de Deus, não passaremos por necessidade. Se o Filho de Deus passou, ele nos deixou exemplo. Aprendamos essa lição, amados, para darmos um bom testemunho, mostrarmos um bom caráter, como um bom filho e uma filha de Deus. Mas eu quero destacar também, eu disse que eram 3 áreas. A segunda área perigosa para as nossas vidas está aí no versículo 5 e o versículo 7 ao 7 do texto. Veja o que é que diz. Então o diabo levou, ou seja, a Jesus, à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amados, a segunda área perigosa das nossas vidas se chama
o pináculo da soberba religiosa. O pináculo da soberba religiosa. A segunda área mais perigosa da terra está na religiosidade. É na Cidade Santa, no pináculo do templo, que Jesus é tentado por Satanás. Irmãos, a religião deve nos manter quebrantados, humildes no altar do Senhor. Mas às vezes não é isso que acontece com muitos. Subir ao pináculo da soberba religiosa é ser seduzido pelo diabo a pensar que somos melhores do que os outros. No pináculo da soberba religiosa do templo, muitas vezes, muitos cristãos não vêem ninguém, estão vendo apenas o seu ego. Temos que ter cuidado. Achar que, ou pensar que somos melhores do que os outros. Meus amados, Tiago 4,6, ele diz: Deus dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Jesus também, lá no Evangelho de Lucas, uma parábola muito conhecida e pouco praticada por muitos, a parábola do fariseu e do publicano, onde diz assim, Lucas 18, versículo 9 a 14: propôs também esta parábola, melhor dizendo, versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Aí ele vai mostrar: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, olha só, orava para si mesmo desta forma. Olha como ele orava: ó Deus, olha que oração bonita, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda eu sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí Jesus vai mostrar o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, se tem uma coisa que nós devemos ter cuidado, é com a religiosidade em nossas vidas. Pensar que somos melhores do que outros. Nós somos pecadores, irmãos. O que nos diferencia de muitos é a graça de Deus. E isto não é algo para nós mostrarmos
ou até de forma soberba, dizer que nós não somos iguais. Tirou a graça da nossa vida. Todos nós somos pecadores e continuamos pecadores, mesmo lavados, remidos pelo sangue de Jesus, pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E Jesus, amados, aqui, nesta parábola, ele nos ensina que a soberba é o oposto da humildade. A palavra no original para humildade vem de humus. O que é isso? Aquilo que se acha na terra, que é pó. Nós somos pó, somos todos iguais. Um dia vamos morrer e ao pó nós voltaremos, para mostrar que todos somos iguais, pecadores. E o que é, amados, nós termos cuidado com essa área? O pináculo da soberba religiosa, achar que somos melhores do que os outros. A pessoa que é verdadeiramente humilde é aquela que reconhece o seu nada, embora seja a mais bela obra de Deus, que é o homem sobre a terra, mas diante do seu Criador ele se torna como um nada, porque somos pecadores. E humildade é isso. Quando eu me vejo diante de quem é o meu Criador, o meu Senhor, quem sou eu diante de Deus? Pecador. Meus amados irmãos, aqui, no pináculo do templo, Satanás talvez queria uma exibição de Jesus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em coisa alguma. Estava tentando a Jesus para fazer uma exibição ali, talvez para mostrar a outros que verdadeiramente ele era melhor. E nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, mas ele não fez, cumpriu o que está escrito na palavra. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que ele pode fazer tudo isso. Deus pode fazer tudo conosco ou não pode, amados? Eu preciso estar me exibindo para dizer que eu sou uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã e sou maior do que os outros. Me exibindo? Não. Podemos ver isso, muitas pessoas fazendo isso hoje, ou não? Mesmo no meio cristão. Tem, amados? Quantos estão agindo na igreja dessa forma? Se exibindo para ser visto pelos homens? Quem age dessa forma, tudo o que faz para aparecer, um dia vai desaparecer, porque já receberam a sua recompensa, a recompensa dos homens e não de Deus. Então, aqui está a segunda área perigosa das nossas vidas: o pináculo da soberba religiosa. Às vezes queremos demonstrar que somos mais cristãos do que outros. Não, irmão. Um cristão verdadeiro, ele vive uma vida simples, humildemente, andando com seu Deus. Sabe por quê? A sua consciência é tranquila para com Deus.
Ele não precisa demonstrar, naturalmente vai ser visto na sua vida. Ele não precisa fazer propaganda. Ele vai dar um bom testemunho em casa, ele vai dar um bom testemunho na igreja, ele vai dar um bom testemunho no seu trabalho, ele vai dar um bom testemunho lá com os seus vizinhos, onde quer que ele esteja. E as pessoas verão o quê? A diferença dele ou dela. Aquele ali é um crente, viu? Então, amados, terceira e última área perigosa da nossa vida. Está do versículo 8 ao versículo 11 aí, do capítulo 4 de Mateus, que diz assim: Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram o anjo, e o serviram. Olha só, aquela necessidade lá do deserto, ó, física, os anjos vieram servir depois que ele foi aprovado por Deus. Mostrando que o quê? Deus é o quê? Ele é sol e escudo, Ele dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus supre as necessidades dos fiéis, no tempo certo e na hora certa. Amados, a terceira área perigosa, o monte da glória humana. Levou o diabo a um monte e mostrou-lhe as glórias do reino do mundo. Aqui, amados, Satanás, ele é muito inteligente. Ele já vai usar outro argumento com Jesus. O argumento aqui é que nós podemos ter a glória e as riquezas desse mundo sem a necessidade de sermos um filho de Deus. O diabo, sendo o pai da mentira, ele vai prometer o que na verdade ele não tem. Ele não é dono de nada, mas ele oferece tudo para enganar a todos. A isca da tentação é oferecer o poder a qualquer preço, mesmo mentindo. Ganhar os reinos do mundo e as glórias dele ao preço de prostrar-se aos pés de Satanás e adorá-lo, é isso que ele propõe para Jesus. Mas aqui, amados, Satanás, ele usa uma tática diferente. Satanás aqui, ele não usa mais a expressão, se és filho de Deus. Não. Ele vai oferecer aquilo que ele não tem. Porque nas duas tentativas, ele foi frustrado. E aqui ele vai jogar tudo. Vai oferecer tudo, porque ele é o pai da mentira, mesmo não tendo nada. E Jesus, mais uma vez, ele vence, podemos dizer assim como diz Paulo, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus, amados, aqui nos ensina que a fidelidade a Deus nas horas da tentação,
é o que nos livra do perigo. Vou repetir, viu? Jesus nos ensina que a fidelidade a Deus nas horas da tentação é o que nos livra do perigo. Devemos agir com fidelidade ao sermos tentados, ao sermos seduzidos, quando Satanás vier com as suas ofertas para praticarmos algo que é contrário à palavra de Deus. Fidelidade a Deus nas horas da tentação é o que nos livra de todo e qualquer perigo. Meus amados, nós agora podemos ver aqui que às vezes nós não percebemos essas áreas perigosas na nossa vida, mas isso é uma realidade. A primeira área, o deserto das necessidades. Um dia, as necessidades vão bater à nossa porta. Como é que vamos reagir? Segundo, o pináculo da soberba religiosa. Um dia, o nosso ego vai bater dentro de nós, vamos ser tentados, talvez, um dia, e eu creio que muitos aqui já foram sentados, a acharmos que somos melhores do que os outros. E a terceira, o monte da glória humana. Darmos ouvido à voz do tentador, coisa que ele não tem, e duvidarmos do amor de Deus, que nós já temos é tudo. O crente já tem tudo, amados, que é necessário. Ele já tem a graça de Deus, que é a maior riqueza que um crente recebe em sua vida. É o favor imerecido de Deus. Pecadores, destituídos da glória de Deus, receber o favor de Deus de ser restaurado, de ser chamado agora filho de Deus, de ser adotado na família de Deus, pertencer à família de Deus, tendo como irmão mais velho o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é a maior riqueza. O resto é resto. E finalizo dizendo o seguinte, com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Duas lições aqui, amados, o apóstolo Paulo nos ensina quando estivermos enfrentando as tentações. As tentações, em primeiro lugar, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. As tentações são humanas. A tentação explora o nosso lado humano, explora a nossa carne e suas inclinações, paixões e vulnerabilidades humanas. Somos vulneráveis. E Tiago diz, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que a tentação não vem de Deus, mas tem sua origem em nossas fraquezas, em nossas cobiças, em nosso caráter vacilante e corrompido. Nós somos tentados porque ainda temos uma natureza pecaminosa habitando dentro de nós. Aí vem nossas fraquezas, vem a cobiça e o nosso caráter ainda corrompido que há dentro de nós. As tentações são humanas, mas também, em segundo lugar e último, as tentações não testam apenas a nossa fidelidade, mas expõem também a nossa fidelidade do Senhor. É nas tentações que Deus testa a nossa fidelidade. Deus nos prova, mas as tentações nós somos tentados pelo inimigo.
Paulo enfatiza aqui no texto, a parte B: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Paulo enfatiza aqui que fiel é Deus e não nos deixará. Ou seja, a fidelidade de Deus é exposta no tempo da tentação em dois aspectos. Deus não permite tentações além das nossas capacidades. E Deus sempre vai providenciar o escape para resistirmos às tentações. Sabe por quê? Diz o apóstolo João: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós temos a palavra de Deus escrita nas nossas mentes e nos nossos corações. Ao sermos tentados, o Espírito Santo irá despertar aquilo ali, se vem de Deus ou se vem do maligno. Irmãos, pare e pense para ver se não é esta a realidade que acontece conosco. Ao sermos tentados, amados irmãos, o crente, ao ser tentado por uma coisa que é contrária à vontade de Deus, crente verdadeiro, nascido do alto, quando vem uma isca, uma sedução para pecar contra Deus, vai ser despertado na mente dele e dela que aquilo ali é contrário à vontade de Deus. Nós pecamos por nossa conta própria, se não ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque as tentações são humanas, nós somos tentados, mas Deus nos prova. E aí Deus vai ver a nossa fidelidade que temos para com o Senhor. Irmãos, e finalizo dizendo o seguinte: se as provações e tentações são multiformes, a providência da graça a nós dispensada também a será. A graça de Deus, ela é multiforme para as várias tentações que venhamos a enfrentar. Deus há de suprir, Deus nos dá e irá nos conceder a sua graça de acordo com cada uma necessidade que venhamos a enfrentar. Seja necessidade física, seja necessidade espiritual, seja o que for, Deus vai conceder graça a cada um de nós para podermos resistir toda e qualquer tentação. Porque Deus, como diz Paulo, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que é que Ele vai fazer? Vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ao sermos tentados, Deus, juntamente com a tentação, nos proverá o quê? Livramento, para podermos suportar toda e qualquer tentação. Então, amados, esta mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta noite, que Deus nos ajude a lidarmos nessas três áreas perigosas da vida: o deserto das necessidades, o pináculo da soberba religiosa e o monte da glória humana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, segundo a sua palavra. Amém.